Deixa eu me ajeitar aqui que esse vídeo vai dar treta. Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês, digamos assim, umas ideias malucas que eu tenho. E eu venho pensando sobre isso há muito tempo, são coisas que acontecem no mundo da programação. Na verdade, não só no mundo da programação, mas como programador eu vou abordar mais pelo lado do mundo da programação, que eu acho que não fazem o menor sentido, tá? E eu comecei a perceber isso quando eu comecei a empreender. Tempo atrás, larguei meu emprego, resolvi criar aplicativo de celular. O que aconteceu? As pessoas perto de mim acharam que eu era um completo maluco. Afinal de contas, eu estava fazendo algo muito arriscado. Eu estava largando o emprego certo, que tinha um salário mensal, para fazer algo que não tinha nenhuma garantia. Nem a garantia de dar certo e nem a garantia de que eu ia ganhar nada com aquilo. Aquilo foi desesperador para todo mundo em minha volta. Eu estava super tranquilo, super certo que ia conseguir chegar lá, mas as outras pessoas não. Principalmente minha mãe, né? Minha mãe, ela, claro, é normal ficar preocupada do que pode acontecer ali. Vai que não dá certo, você tá largando um emprego, você tem um salário bom, como é que vai ser? Mas nessa época eu comecei a pensar sobre isso. A gente tem uma aversão muito grande ao risco, ao diferente e principalmente a empreender. Só que eu sempre achei que programação tinha uma grande vantagem sobre qualquer outra área nesse sentido, no sentido de empreender, porque você só vai colocar ali o seu tempo. Se você tem uma ideia, não precisa ser a melhor ideia do mundo, você vai escrever aquilo ali em código, se der certo, pô, você vai se dar bem, vai ganhar dinheiro, vai ter um negócio. Se der errado, você parte para a próxima, volta para o emprego, vai para o próximo emprego, tá tudo certo. Mas o que é o meu ponto aqui? Por que eu acho que existe uma incoerência no pensamento popular, digamos assim? Porque quando eu fui empreender, todo mundo em minha volta ficou muito nervoso, né? E com medo daquilo dar errado. Mas se eu, nessa época, tivesse contratado alguém e essa pessoa fosse desenvolver as coisas para mim, ela teria o mesmo risco que eu, certo? Por quê? Porque o meu negócio ele não estava pronto ainda, ele não tinha uma base segura, a gente estava começando, seria algo muito arriscado, então tinha sim chance de dar errado. Só que uma pessoa que eu contratasse teria todo esse risco também. E a família dessa pessoa, ou os amigos dessa pessoa, não teriam nenhum medo. Porque, afinal de contas, ela estava sendo contratada por alguém. Faz algum sentido isso? Bem, se a minha empresa desse muito certo, eu provavelmente ia ganhar muito dinheiro e eu talvez fizesse com que essa pessoa ganhasse muito dinheiro junto, mas não necessariamente. Poderia ser que ela não ganhasse tanto assim se a empresa desse muito certo, mas se a empresa desse muito errado, eu ia falir, mas a pessoa ia perder o emprego também. Então era tão arriscado para mim quanto para ela. E como dentro da programação você consegue criar tudo sem ter que investir, no final do dia eu ia sair sem dinheiro e a pessoa também ia sair sem dinheiro. Então o risco era o mesmo, a recompensa não. A recompensa era muito maior para mim, que era um empreendedor que estava assumindo o risco. Talvez eu tinha sim a chance de sair com prejuízo, que seria o salário da pessoa, mas se preparando bem, na época eu tinha alguma reserva de emergência, daria para fazer isso. Eu acabei não contratando ninguém, mas para mim o que é muito curioso é esse lance. A família e os amigos da pessoa contratada iam estar de boa, a minha família e meus amigos iam estar desesperados, mesmo ambos assumindo ali basicamente o mesmo risco. Então acho que esse é o primeiro ponto dentro da programação que eu acho totalmente incoerente, muito louco, assim, que não faz nenhum sentido. Eu queria até saber de você o que você acha, deixa aqui nos comentários, mas não acabou não, porque ainda tem algumas outras coisas que eu acho que são tão doidas quanto. É o seguinte, já passa o tempo, né, e um pouco mais próximo agora, começo eu a criar conteúdo para a internet e tal, e começo a conversar com mais pessoas que tem vontade de entrar no mundo da programação. E uma das perguntas que eu mais recebo é: qual é a linguagem que tem mais vaga? Porque é essa que eu quero aprender. E eu acho isso muito louco também, mas é mais louco se a gente juntar com uma outra parada. Como eu falo muito de empreendedorismo, eu gosto muito disso, eu trago sempre essa vertente de, empreender com programação. Mas quando eu pergunto para as pessoas por que elas não empreendem, elas falam que elas não tiveram uma ideia inovadora. E aí que a minha mente explode. Porque olha só, quando a gente quer um emprego, quando a gente vai conseguir um emprego, qual que é a ideia? Você só consegue ter um emprego por vez. Então, basicamente, você precisa se vender
para uma empresa ou para uma pessoa. Uma pessoa precisa acreditar no teu potencial ou entender que você entrega valor para aquele negócio e te contratar. Então você só precisa fazer uma venda. Se eu só preciso fazer uma venda, não importa se uma linguagem tem 10 mil vagas ou se a outra tem 5 mil vagas. Eu só consigo uma vaga. Eu só preciso fazer uma venda. Virtualmente, tanto faz uma ou outra. 10 mil ou 5 mil, apesar de uma ter o dobro das vagas da outra, pra mim tanto faz. Eu só consigo me vender pra uma vaga. Então, pô, não importa, né? Por outro lado, quando você fala que você não cria um projeto, você não empreende, porque falta ideia inovadora, também não faz sentido pelo motivo contrário. Porque quando eu tô empreendendo e eu vou criar um produto, eu quero vender para o máximo de pessoas que eu puder. Por que eu vou investir meu tempo criando uma ideia, um projeto que ninguém conhece? E eu vou ter que convencer todo mundo, vou ter um trabalho a mais. Sendo que, se eu focar em algo que já tem demanda, que já tem muita gente querendo, e se tem muita gente querendo é porque já existe, vai ser muito mais fácil vender para muita gente, que é o que eu preciso fazer. Então olha só como é louco. Quando a gente quer empreender, criar um produto que a gente precisa vender para muita gente, o que a gente faz? A gente, naturalmente, tenta ir para aquilo que é diferente. Mas quando a gente vai buscar uma vaga, que a gente só precisa fazer uma venda, a gente quer ser o mais igual possível. Deveria ser exatamente o contrário. Quando você quer empreender e você quer fazer muitas vendas, você faz algo que é igual às outras coisas, que é o que tem mais demanda, que é o que as pessoas já querem. E quando você vai fazer algo que você só precisa fazer uma venda, aí sim, você faz algo único, algo que se destaque, algo que gere um valor que outras pessoas não estão gerando. Então você aqui escolheria talvez uma linguagem que a galera não está olhando ainda, ou você poderia juntar um conhecimento que você tem em alguma outra coisa e trazer para a programação e se tornar um desenvolvedor único ali naquele nicho, né? Isso facilitaria com que você fizesse aquela única venda que você precisa fazer. E eu reflito às vezes sobre isso e eu acho que é muito louco como a gente acha que ideias que não fazem o menor sentido são totalmente normais. E eu queria compartilhar isso com vocês. Eu queria saber o que você acha, se você já pensou sobre esse tipo de coisa, se de alguma maneira isso te alertou, ou te abriu os olhos, ou te fez pensar de uma forma diferente. Se isso aconteceu, deixa aqui embaixo nos comentários o emoji da cabeça explodindo, que eu acho que vai ser bem legal. E se você não concorda totalmente com isso, me deixa também, fala aqui por que não, por que você acha que isso não é uma loucura, que eu acho que é uma loucura. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!